Você sabe quem era a mãe do rei Salomão? O rei mais sábio que já existiu? Descubra agora! Mas antes de falar de Salomão, precisamos voltar no tempo, porque essa história começa muito antes do seu nascimento. Ela começa com o rei Davi. Davi foi um homem escolhido por Deus, pastor de ovelhas que se tornou rei de Israel, valente guerreiro, salmista e líder do povo. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas também mostra que, mesmo sendo escolhido, ele não estava acima do erro. Em um período em que os reis costumavam ir à guerra, Davi permaneceu em Jerusalém. Certo dia, ao caminhar pelo terraço do palácio, ele viu uma mulher que se banhava. Davi perguntou quem ela era e foi informado. É Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o heteu. Urias não era um homem qualquer. Ele era um dos soldados mais fiéis do exército de Davi, leal, justo e temente a Deus. Mesmo sabendo que Batseba era casada, Davi a mandou chamar e cometeu adultério com ela. Algum tempo depois, Batseba enviou uma mensagem a Davi dizendo que estava grávida. Diante disso, Davi tentou encobrir o seu pecado. Mandou chamar Urias da guerra, esperando que ele fosse para casa, e assim o pecado ficasse oculto. Mas Urias se recusou a ir para sua casa, pois dizia que não poderia descansar. Enquanto a arca de Deus e os soldados estavam em batalha, Urias mostrou mais fidelidade do que o próprio rei. Então Davi tomou uma decisão ainda mais grave. Ele escreveu uma carta ao comandante do exército, Joabe, ordenando que Urias fosse colocado na frente mais perigosa da batalha e que os outros soldados recuassem. Urias morreu na guerra. Depois do luto, Davi tomou Batseba por esposa, mas o que Davi havia feito desagradou ao Senhor. Depois que Davi tomou Batseba por esposa, a Bíblia diz claramente, porém, o que Davi fizera desagradou ao Senhor. Então Deus enviou o profeta Natã até o rei. Natã não chegou acusando, ele não apontou o dedo. Ele contou uma parábola. Natã disse a Davi: havia em certa cidade 2 homens, um era rico e o outro pobre. O homem rico possuía muitas ovelhas e muitos bois. Já o homem pobre não tinha nada, a não ser uma única cordeirinha que havia comprado. Essa cordeirinha cresceu com ele e com seus filhos. Comia do seu pão, bebia do seu copo e dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Natã continuou. Certo dia, chegou um visitante à casa do homem rico, mas o homem rico não quis pegar uma de suas muitas ovelhas para preparar a refeição ao visitante. Então ele tomou a única cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Ao ouvir isso, Davi se encheu de indignação. Ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Ele deve pagar 4 vezes mais pela cordeira, porque fez tal coisa e não teve misericórdia. Então Natã olhou para Davi e disse palavras que atravessaram o coração do rei. Tu és esse homem! Natã continuou: em nome do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços. E se isso fosse pouco, eu te teria dado ainda mais. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos seus olhos? Davi, então, entendeu. A parábola não era sobre outra pessoa, era sobre ele, diante da palavra de Deus. Davi não se justificou, não se defendeu, não culpou ninguém. Ele apenas disse: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o teu pecado, tu não morrerás. Mas, por causa disso,
o filho que te nasceu morrerá. Esse confronto marcou a vida de Davi. Dali nasceu um arrependimento profundo, que deu origem a salmos de quebrantamento, como o Salmo 51. Mais tarde, Deus transformaria essa história de dor. Batseba engravidou novamente e nasceu um filho. Seu nome era Salomão. A Bíblia diz que o Senhor amou Salomão e o chamou de Jedidias, que significa amado do Senhor. Assim, Deus mostrou que ele não ignora o pecado, mas honra o arrependimento verdadeiro. Salomão foi filho do rei Davi com Batseba e escolhido por Deus para suceder seu pai no trono de Israel. Embora não fosse o filho mais velho de Davi, foi separado pelo Senhor para reinar. A Bíblia mostra que essa escolha não veio do acaso, mas da vontade divina. Em 1 Reis capítulo 1, vemos que, já no fim da vida de Davi, houve uma tentativa de golpe para tomar o trono, mas o profeta Natã e Beite-Ziba intervieram, e Davi declarou publicamente que Salomão seria o rei. Assim, Salomão foi ungido rei ainda jovem, logo no início do seu reinado. Salomão teve um encontro marcante com Deus. Em 1 Reis capítulo 3, Deus aparece a Salomão em sonho e lhe diz: "Pede-me o que quiseres que eu te dê." Salomão poderia ter pedido riquezas, vida longa, vitória sobre inimigos, mas ele pediu algo diferente. Salomão disse: "Dá ao teu servo um coração compreensivo, para julgar o teu povo e para discernir entre o bem e o mal." Esse pedido agradou a Deus, e o Senhor respondeu que lhe daria sabedoria como nunca houve antes, e como nunca mais haveria depois. E junto com ela, riqueza e honra. Esse momento define quem Salomão foi, um rei que começou reconhecendo sua dependência de Deus. A Bíblia relata vários episódios que demonstram a sabedoria de Salomão. O mais conhecido é o julgamento das duas mulheres que disputavam um bebê. Salomão propôs dividir a criança ao meio, não por crueldade, mas para revelar o verdadeiro coração da mãe. Quando a verdadeira mãe preferiu abrir mão do filho para vê-lo viver, Salomão discerniu a verdade. Esse julgamento se espalhou por toda Israel, e o povo passou a temer o rei, pois via que a sabedoria de Deus estava nele. Um rei, um sábio, um escritor. A tradição bíblica atribui a Salomão a autoria de vários livros. Provérbios, um livro de sabedoria prática. Eclesiastes, uma reflexão profunda sobre o sentido da vida. Cântico dos Cânticos, um poema sobre o amor. Além de salmos e provérbios espalhados pelas Escrituras, a Bíblia afirma que Salomão falou 3.000 provérbios e compôs mais de 1.000 cânticos. Sua sabedoria não se limitava à religião, mas incluía conhecimento sobre natureza, plantas, animais, governo, comportamento humano. Por isso, reis e rainhas vinham de longe para ouvi-lo. Durante o reinado de Salomão, Israel viveu um período de paz e prosperidade sem precedentes. Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém, cumprindo o desejo de Davi. O templo levou 7 anos para ser edificado e tornou-se o centro espiritual de Israel. Na dedicação do templo, Salomão fez uma das orações mais belas da Bíblia, reconhecendo que nem os céus dos céus podem conter a glória de Deus. Seu reinado foi marcado por comércio internacional, alianças políticas, grande riqueza, estabilidade nacional. A rainha de Sabá visitou Salomão e declarou que nem metade do que ouvira se comparava ao que viu com seus próprios olhos.